Olá, eu sou Vânia Batista. Eu sou Marcelo Rodrigues. E nós somos os fundadores do Gemba Group. Hoje é a estreia do nosso podcast Vem Pro Gemba. É o primeiro episódio da primeira temporada e nós vamos falar sobre melhoria contínua, gestão e operação enxuta, planejamento, liderança, estratégia e produtividade. E lembrando que esse é um oferecimento do Gemba Group e para quem não conhece, nós somos uma empresa de consultoria, capacitação, treinamentos e soluções em EAD. Bom, e para falar também sobre consultoria, hoje nós vamos estrear essa temporada, a primeira temporada do podcast, comemorando mais de 400 projetos de consultoria, e nós escolhemos aqui para participar com a gente o Márcio e a Geisa da Aeroflex, que tivemos aí um projeto fantástico no ano passado. Eles têm uma história incrível para nos contar. O tema de hoje vai ser o turnaround da Aeroflex. Vem pro Gemba! Bom, primeiro para se apresentar, vou chamar aqui o Márcio, contar um pouquinho de você. Márcio, teu papel lá na Aeroflex, conta um pouquinho da tua história. Depois, Geisa, já pode, na sequência, contar um pouquinho aí sobre essa parceria de vocês aí, que está trazendo grandes frutos, né, para a vida de vocês e também para a empresa. Conta um pouquinho sobre essa trajetória de vocês. Oi, Vânia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É uma alegria para a gente sempre estar falando da nossa história, falando da Aeroflex, aquilo que a empresa proporciona, o que a gente ajudou a construir, né? E acho que vai ser muito legal estar batendo esse papo com vocês. Eu sou o Márcio, hoje eu sou o CEO da Aeroflex, junto com a Geisa, junto com o Ricardo, nós somos os fundadores dessa empresa. Então, a Aeroflex é uma indústria química. A gente se especializou na fabricação de produtos em aerosóis. A Aeroflex é uma empresa que atua em todo o território nacional. A gente atende diretamente mais de 12 mil clientes e a gente chega em aproximadamente 140, 150 mil pontos de venda em todo o Brasil. É uma empresa que possui mais de 600 colaboradores e estamos aí há 18 anos construindo um pouco da história do aerosol no Brasil. Podemos dizer líderes de mercado, né? Sem hesitar, considerando aí líderes do mercado com crescimento extraordinário ano a ano. Isso aí, a gente brinca que esse ano a gente fez maioridade, né? Agora em janeiro a gente fez 18 anos de empresa. E você, Geisa, conta para nós o que você faz lá hoje, qual que é a tua posição, qual que é a cadeira que você ocupa na Aeroflex? Hoje eu sou diretora administrativa da Aeroflex. Eu comecei lá atrás, eu sou a química responsável pela empresa, pela operação, mas hoje eu atuo na parte administrativa. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, né? O Marcelo está aqui com a gente, nosso diretor técnico, puxou aí à frente, né? Capitaneou a coordenação do projeto de implementação do sistema de gestão e operação enxuta da Aeroflex. E a gente fala que foi um turnaround porque foi, né? Até queria que vocês falassem um pouquinho assim, como que a Gemba entrou na vida de vocês, porque quando a gente fala na vida de vocês, não tem como desligar a pessoa, né? O empresário da empresa. Então, você atinge, né, o empresário porque, de fato, ele quer levar êxito, quer fazer a empresa ir para frente, quer fazer a empresa sair de alguma situação ou ir para outra. Como que foi esse começo? Como que a Gemba entrou aí na Aeroflex? A Aeroflex, assim, ela teve várias fases, né? Então, a gente teve o momento de começar o negócio. Eu brinco que a gente começou o negócio, como diz, para abastecer a geladeira de casa, né? Então, não tinha grandes ambições. É questão de sobrevivência. Tivemos uma oportunidade de montar um negócio e é aquilo que nos direcionava, vamos pensar assim. Com o tempo o negócio cresceu, a gente foi ganhando espaço, cada vez mais estruturando a empresa, cada vez aumentando o volume de produção, ganhando espaço em mercado, aumentando a equipe. E a empresa foi andando. Na época da pandemia, a empresa teve um crescimento muito, muito forte no ano de 2020. A Aeroflex chegou a crescer 100% no ano de... Exponencial o negócio. Muito exponencial. A Aeroflex cresceu 100% em um ano. E até ali era aquela empresa familiar, que a gente fazia um pouquinho de tudo. Deu um probleminha aqui, o Márcio corre ali, a Geisa corre lá, aí o Ricardo corre ali, resolve o outro. E assim
a gente conseguia a tocar a empresa, vamos pensar assim. Com esse crescimento, a Aeroflex ali em 2020, ela passava de 200 milhões de reais de faturamento. A gente percebeu que uma empresa de 200 milhões de reais era difícil da gente tocar sozinho, que a gente ia precisar de pessoas. Confesso que a gente estava num momento muito turbulento, assim, Marcelo, que a gente estava a ponto de desistir, sabe? Porque a pressão ficou muito grande sobre nós três, principalmente, né? E aí foi quando a gente resolveu buscar ajuda. A gente resolveu buscar ajuda, falou, precisamos nos organizar, precisamos ter pessoas para nos ajudarem. E aí a gente se deparou, quando a gente trouxe pessoas, a gente se deparou com aquele desafio assim, poxa, a sensação que tinha que a gente não era claro com o que a gente queria das pessoas. E aí a pessoa passava um tempo na empresa e ela acabava saindo. E aí a gente trazia outra pessoa para aquele lugar, ela passava um tempo e acabava saindo. E aí a gente ficou na dúvida, poxa, por que a gente não consegue evoluir? Por que a gente não consegue manter essas pessoas? E por que o nosso negócio não evolui, né? Porque ele vai e volta, vai e volta. E aí foi quando a gente entendeu que a gente precisava melhorar os nossos processos, que a gente precisava melhorar o nosso modelo de gestão e pesquisando consultorias que pudessem nos estar auxiliando nisso, a gente acabou, acho que, recebendo 3 indicações da Gemba. Né? Foram pessoas de diferentes amigos, pessoas que a gente conheceu no trabalho, funcionários, e todo mundo, 3 pessoas indicaram a mesma consultoria que era a Gemba. E foi quando a gente traz Gemba para o nosso negócio. Eu lembro que os primeiros exercícios que a gente fez foi de, cara, se a gente precisa que as pessoas ajudem a empresa, as pessoas precisam saber o que é a empresa. As pessoas precisam entender quais são os objetivos da empresa. As pessoas precisam saber quais são os números que a empresa gera. E eu lembro que isso a gente acabava guardando muito para nós. Né? A gente queria carregar a empresa nas nossas costas. E eu acho que ali foi quando o Gemba entrou, foi quando os primeiros exercícios que a gente começou a trabalhar foi a questão do desdobramento lá da pirâmide, trazer os gestores para entender quais eram os números do nosso negócio, como que o número é composto. A gente tinha muitas equipes, setores, times que olhavam muito só para a barriga deles, vamos pensar assim, né? Só para aquele quadradinho deles, e não entendiam quanto que as ações deles impactavam em outros setores. E aí, quando eles passaram a entender a composição do número, poxa, não adianta eu vender se eu não entregar, ou não adianta eu não receber, ou não cuidar do negócio como um todo, que o resultado vai acabar não vindo, né? E quando a gente teve essas pessoas entendendo, aí foi quando a gente conseguiu a evoluir dentro do nosso negócio, né? E foi ali que Gemba entrou, ali que Gemba contribuiu com o nosso negócio. Eu sempre brinco que o primeiro exercício do Marcelo dentro da Gemba foi psicólogo. A gente estava tão desesperado, era um momento tão sufocante para a empresa, emocional mesmo, canseira emocional, que a gente estava, nós 3 sócios, e quando o Marcelo entrou, quando a gente tinha um problema, independente do que era, a gente ligava, Marcelo, é assim, assim, assim. Então, assim, a gente se sentiu, quando a Gemba entrou, um apoio que naquele momento a gente não tinha, onde socorrer, onde buscar ajuda, onde buscar as melhorias, aonde identificar o nosso erro, e era difícil, né? Hoje a gente entende que um erro, um problema é oportunidade. A gente não entende mais o erro como... E era só erro naquela época. Era só erro. E a gente se crucificava, a gente se condenava, né? Mas tinha muitas coisas boas acontecendo e que a gente não conseguia ver. A gente só conseguia ver o problema. 100% de fator... 100% de crescimento em um ano. E você querendo se desfazer do negócio, né? Eu quero que alguém que pegue Eu isso. acho que o modelo de negócio, a particularidade mais difícil de um negócio é a venda, né? Você ter a venda do seu produto, a venda do seu negócio. E a Aeroflex nunca teve problema de venda. Nós nunca tivemos dificuldade em vender, né? Então, quer dizer, isso era uma coisa boa que a gente tinha. O problema era da porta para dentro, não da porta para fora. Exatamente. Então, a gente só via os problemas e a gente não enxergava os problemas como oportunidade. Hoje a gente enxerga, né, que um problema é passível hoje de uma grande oportunidade. Sim, de um problema a gente gera grandes oportunidades. Pessoas, para a empresa, para os sócios, para um todo, né? Sim. Acho que isso é o mais legal. Eu acho que um ponto importante, né, quando a gente fala desse casamento consultoria e empresa,
e que aconteceu isso na Aeroflex, é quando a empresa, os diretores, a alta direção da empresa, né, como o Márcio falou, a pirâmide que está lá na ponta, o estratégico do negócio, estão abertos a essa mudança. Porque muita empresa, quando ela inicia um trabalho, ela não está 100% aberta, ou algumas pessoas estão. Agora, quando você encara uma empresa onde tem a alta direção preparada para isso, sabendo que vai ter algumas questões que vai falar, putz, eu estou aqui na frente dessa empresa, alguém vem de fora me dizendo para fazer diferente do que eu sempre fiz, será que eu vou ter que fazer diferente? E aí quando você se abre para isso e juntos a gente encara o desafio, a coisa flui. E nem tudo é acerto, a gente errou em algumas questões, que a gente precisou ir aprendendo, tanto que o resultado ele nem sempre acontece no primeiro momento. O primeiro momento é um choque, todo mundo, opa, aí depois começa uma transformação e aí o resultado começa a vir. Quando o resultado vem o próximo desafio, sustentar o resultado. Gerar estabilidade. Estabilidade. Muita empresa se perde nisso. Sim. Porque, conseguimos, beleza, vamos olhar para outra coisa. Não, cara. Agora, a criança começou a andar, não dá para largar. E quando a gente... o difícil também, até para consultoria, é que muitos empresários procuram a consultoria como algo imediatismo, né? Que aquilo ali vai ser resolvido de rápido, pronto, e tá pronto, e não precisa mais, né? Não entende o processo. Não entende o processo. Então, é assim, a gente queria uma consultoria naquele momento e um trabalho que fosse longo, duradouro, consistente. Mas né? acho que o que mais buscava era algo que resolvesse o problema, que resolvesse. Né? E a gente sabe que nem sempre você vai resolver. Muitos você acaba resolvendo, mas muita coisa você não sinais, consegue. Né? Por exemplo, você fala, cara, não vai resolver o todo, mas você começa a ver sinais e fala, opa, esse sinal é interessante. E nem sempre o sinal é número, né? Nem sempre é número. De repente você começa a ver comportamento, algumas coisas que vão acontecendo e daqui a pouco se reflete em número, né? Eu lembro que nas primeiras reuniões, você até falou sobre a questão de... eu falo o seguinte, né? Que foram mais de 400 projetos de consultoria, fora 70 e poucas turmas de capacitação, só dos programas de elite, mais de 30 mil alunos capacitados, mas eu lembro que até hoje, quando eu saí da reunião, da primeira reunião na Aeroflex, eu entrei dentro do carro e fiz assim, ó... do lado da minha assistente que estava do meu lado. Ela falou, que isso? Eu falei, meu Deus, que surra eu levei hoje nessa reunião. Porque o Márcio tinha tido uma experiência negativa numa outra consultoria, numa outra situação. E assim, né, esse mercado é muito complicado, porque às vezes um outro fornecedor do mesmo serviço que você oferece, como é o nosso caso, acaba deixando uma marca negativa num cliente. E aquele dia, quando eu fiz a primeira reunião, eu lembro que eu falei para vocês, o Márcio falou assim, que resultado que a gente pode esperar? Eu falei, tem resultados que vocês vão ver nos números e tem resultado que vocês vão sentir na empresa. E aí, quando a gente começou, a Geisa estava estafada, estava quase tendo um colapso mental de tão cansada. O Márcio estava, como eu disse, que era querendo entregar o negócio, leva esse negócio aqui, uma empresa, imagina uma empresa referência nacional, um crescimento absurdo, 100% de crescimento em um ano e 2 empresários querendo desistir. Né? Então, eu lembro que eu saí de lá com uma responsabilidade muito grande, porque eu pensei, cara, tudo que eu prometi aqui nós vamos ter que cumprir, porque eles estão numa situação que se a gente desapontar eles, a gente não está desapontando um negócio qualquer, a gente está desapontando 2 pessoas que vivem em função desse negócio, sonham com esse negócio, é um negócio extremamente próspero, né? Então, veio essa lembrança, né, de eu falar para você que tem coisas que vocês iam sentir na vida de vocês, no ambiente ali, no dia a dia, do que vocês estavam vivendo, de ir para a empresa, às vezes até com medo do que ia acontecer no dia, né? Nem querendo ir, né? A gente falava assim, qual vai ser a de hoje? Mas assim, qual vai ser a de isso hoje? É muito comum hoje, sabe, Vânia? A gente recebe abordagem de consultor, de milagre diariamente. A gente abre a internet hoje, tem um monte de gente vendendo curso, vendendo facilidade, vendendo solução de problema imediato, e a gente sabe, a gente vai com o tempo, lógico, a gente caiu em algumas consultorias erradas, algumas armadilhas, mas a gente, com o tempo, a gente começa a ficar um pouquinho mais calejado, um pouquinho mais experiente, e a gente consegue identificar, e a gente também é muito claro, assim como a gente falou para você, eu preciso de alguém que resolva, não me venha contar a história ou querer enrolar a gente, porque a gente já levou algumas lambadas da vida, vamos pensar assim, e a gente não quer voltar a cometer esses erros. E assim, e graças a Deus eu acho que deu muito certo, os resultados
vem aparecendo, seja no sentimento ali diário, na convivência com as pessoas, a mudança de cultura, o clima mais leve, os números aparecendo também. Então, assim, eu acho que todo empresário, ele não pode ter aquela sensação de, por mais que tenha aquela sensação de cachorro, como que é? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Por mais que ele tenha passado por isso, e na vida é assim, a gente não vai acertar em tudo, a gente tem que estar tentando. Do mesmo jeito que tem gente ruim, tem empresa boa, tem consultor bom, tem consultor ruim, e graças a Deus com o Gemba as coisas deram certo lá pra gente, tem dado certo, né? Eu vejo assim uma particularidade de gestão que eu acho que, eu comentei isso muitas vezes com a Vânia, no perfil da alta liderança, né? O Márcio e Geisa que estão presentes, tem o Ricardo também, mas que eles se assustaram com muita coisa naquele momento, assim, eu percebi o olhar deles assim, tipo, caramba, né? Como assim? Eu percebi em alguns momentos essa situação, mas o ponto, na minha opinião, como consultor, que eu observo muito isso junto com as empresas, é a crença de assim, beleza, então vamos junto, então. E abraçar a causa, sabe? E realmente, dentro do guarda-chuva de gestão, eles pegaram a equipe deles e direcionaram, é assim, vamos embora. Eles não titubearam em nenhum momento. Porque quando você titubeia, você mostra a insegurança, a equipe percebe muito facilmente. Perde a credibilidade, né? Não, nós fizemos, olha, eu tô nesse ramo aí há muito tempo, 15 anos fazendo consultorias, né, dentro do Gemba. Cara, nós não falhamos um PDE, que é o Planejamento e Desdobramento Estratégico. Não falhamos um. Um ou outro deles, assim, que foi raro, que não puderam estar os dois juntos, mas em geral aconteceu. Isso, na minha visão, é um grande diferencial, porque é um ponto onde as empresas falham muito. Elas, já fizemos isso no mês passado, esse mês pula, que não vai dar muitas reuniões, temos viagens, e pula. Cara, quando pula, não é pular o evento, é pular a disciplina. E daí o cara que tinha que entregar alguma coisa, se ali não fez, aqui também não entrego. E se ele não fez, se o nosso líder não fez, eu também posso não fazer. É o exemplo que você dá para quem está abaixo na pirâmide, né? Isso para mim é um grande diferencial. E sabe, eu acho Marcelo, que esse foi o diferencial do sucesso da Gemba lá dentro. Nós caminharmos juntos, nós mostrarmos para todos os colaboradores que a gente acreditava nesse processo, que a gente acreditava nesse projeto, né? Então, eu acho que isso fez muito diferença para que a gente tivesse esse sucesso. E eu acho que o próprio alinhamento entre a equipe, assim, sabe? Eu acho que, assim, o que eu percebo diferente na Gemba, o consultor, normalmente, ele vem com uma ideia geral de metodologias, de controles e tal, que às vezes ele aplicou na empresa A, na empresa B, assim por diante. E eu vejo que a Gemba, ela teve essa adaptação também a entender as particularidades da Aeroflex. Então, às vezes você tem consultor que eu fiz assim na empresa A. Cara, mas nem sempre o que você fez na empresa A, ele vai ser exato dentro da Aeroflex, um exemplo. E eu acho que esse entendimento que vem de vocês, e poxa, existe essa metodologia. Vamos fazer antes da gente aplicar, vamos tentar entender o que pode dar certo, o que pode dar errado, ou não, se começar de um jeito e ter alguma dificuldade, vamos tentar de outra forma. Eu acho que esse entendimento de aplicar uma metodologia, mas não seguindo uma regrinha de bolo, eu acho que isso fez dar muito certo e tem dado muito resultado lá dentro da Aeroflex. Mas eu vejo, tendo esse histórico, né, que a gente vivenciou com vocês, nesses 2 anos de trabalho, é que no começo a gente percebeu que a gente precisava primeiro cuidar de vocês. Cuidar dos donos, que estavam em pânico, né, com todo o crescimento absurdo, e vocês estando conscientes da necessidade de ter um sistema de gestão estruturado, com processos estruturados. Então, a gente até comentou que no começo, né, foi até um trabalho de terapia, né, de buscar o consultor para poder desabafar tudo aquilo. E esse tipo de coisa faz com que, por exemplo, o Marcelo entenda que tem situações que precisam ser preservadas, que precisam ser cuidadas, né, que é essa particularidade que você falou. Nesse momento não dá para chegar implementando todas as ferramentas, sendo que nesse momento os donos precisam tomar um fôlego, respirar, entender o que está acontecendo para poder impulsionar. Fora o risco, né? O risco quando você vai com uma receita de bolo, isso acontece muito. A gente aprende sobre isso ao longo do caminho, e você vem com a receita de bolo e aplica um medicamento que deu certo lá no outro lugar, só que naquele lugar ali, ele, em vez de arrumar, ele estraga. Isso é um risco muito grande. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho estruturado de dimensionamento de estoque e você não conhece a realidade daquela empresa, a gente discutiu muito isso
em muitas situações, você acaba gerando uma situação que gera um estrago depois, você não corrige mais, né? Então, esse ponto de interface, né, que foi comigo, com o Edson, com o próprio Gustavo, nossos consultores, né, a gente procurou distribuir as atividades de acordo com as necessidades, de acordo com as particularidades. Tinha momento que não era eu mesmo. Ó, cara, isso não é comigo. O Edson vai funcionar muito melhor. E foi assim que a gente desenvolveu. Dentro desse desafio, eu lembro que a gente tinha em alguns momentos eu conversava com a Geisa, e eu acho que foi um ponto assim que para mim me ensinou muito assim nessa jornada junto com eles, que temos o problema, vamos com calma, vamos entender bem ele antes da gente sair procurando quem, né? Porque tinha essa cultura do quem, mas quem? Passamos por porquê, né? A gente lidava muito com fatos, né? Com fatos e não com dados, né? Análise do porquê das coisas. Hoje é o inverso. Hoje, para tratar qualquer coisa, a gente busca dados. Não que o fato não seja importante, mas começa ali. Ele é a superfície, mas né? a gente lidava muito com fatos, com conversas cruzadas. Sim, e o próprio, assim, era muito a questão do achar o culpado, né? Como se eu achar o culpado, eu vou resolver o problema. E a gente viu que não era isso, né? Nem sempre achar o culpado é o que vai resolver o problema, né? Exatamente. Por isso que a filosofia ali prega. Não vamos buscar o quem, vamos buscar o porquê. O porquê. Mas aí, numa das conversas com o Márcio, ele trouxe um tema que é interessante, assim. E essa visão também do CEO, dos diretores dentro de uma empresa. E dando, né, dentro desse trabalho, desse desenvolvimento, Márcio, a gente teve várias conversas, né, para a gente tentar alinhar questões e tentar entender a aplicação do conceito, que eu acho que é um grande segredo. É pegar o conceito da filosofia e colocar isso em prática. E o conceito ele é flexível. E esse é um grande desafio dentro das empresas. E dentro desse cenário, tem alguma coisa assim curiosa assim, que você vivenciou junto dentro da empresa? Vocês vivenciaram? Marcelo, a gente tem vivenciado algumas coisas que para mim são um pouco curiosas, assim, sabe? Quando a gente falou, vamos começar a implementar uma filosofia Lean dentro da Aeroflex, de verdade, o que eu particularmente imaginava, vamos colocar lá dentro da fábrica um sistema que vai ter lá um monte de robozinho que passa de um lado para o outro, just in time, aquelas palavras que a gente sempre acaba escutando, mas eu via muito algo dentro de fábrica. E a gente, como equipe, o pessoal que lidera o projeto, fala muito dessa questão do que a gente imaginava que o Lean ia resolver os problemas da fábrica, vamos pensar assim. E o que é curioso é o quanto que a gente tem evoluído, melhorado e resolvido problemas do setor administrativo. E a curiosidade também que nos traz é a seguinte, aparentemente é mais fácil implementar as metodologias, as atividades que a gente tem que fazer no pessoal e na parte administrativa do que na parte de fábrica, vamos dizer, né? Então, assim, é legal ver hoje todo o departamento comercial, um exemplo, todo o departamento financeiro, o pessoal da parte administrativa como um todo, fazendo os seus A3, desdobrando suas metas diárias, mensais, o que eles precisam entregar, tendo a disciplina de acompanhar indicador, sabe? Então, assim, criando muita coisa... planos de ações. Plano de ação, poxa, programando, planejando visita, olhando para cliente que tem que se olhar, sabe? Tendo essa questão do, cara, o que realmente traz valor para o meu negócio, sabe? Então, assim, é algo que tem trazido resultados, assim, que consideráveis para a Aeroflex e que, sinceramente, eu não imaginava, eu não via isso. Quando a gente buscou Gemba, eu olhava muito para a fábrica como um todo, assim, sabe? E hoje eu vejo o quanto que isso tem ajudado, sabe? Comercial interno, poxa, o pessoal trabalha ali alinhadinho, já desdobra tudo que eles têm de atividade para fazer, o que eles encontram de desafio, de problema, e cria plano de ação, sabe? Tá bem legal isso aí. Isso no administrativo é algo curioso para nós e que tem dado bastante resultado para a Aeroflex. Eu posso dizer, que podemos dizer, né? Acho que isso que é bem importante, né? Entender que é da visão de todos, inclusive do Marcelo, que acompanhou esse projeto junto com o nosso time de consultores, que o sistema Lean, a gestão e operação enxuta colocou a Aeroflex no trilho? Sim.
colocou a Aeroflex num outro patamar, vamos dizer assim. Nós mudamos de patamar. Por que eu falo nós mudamos de patamar? Hoje a gente tem tudo desenhado. A gente tem todos os indicadores na mão. Vocês têm aquela sala linda, a né? gente, A sala da excelência. orgulho, aquela é a sala nossa que a gente fala, a gente chega com um fornecedor novo lá, um cliente, a gente tem orgulho de mostrar aquela sala. E fica todo mundo muito impressionado com tanta organização e com tanto dados que é gerado hoje, que foi em função do Lean. E o alinhamento, né? Eu acho que alinhamento. Ali todo mundo sabe aonde a empresa Todos quer falam chegar, a onde mesma onde língua. ela busca chegar, sabe? É. Então, assim, desde todas as áreas, administrativa, toda a parte operacional, logística, todo mundo sabe aonde a empresa quer chegar. A gente tem uma visão a longo prazo, sabe, da empresa, a gente traz isso para o ano, a gente desdobra isso mensalmente e todos os setores falam a mesma língua, assim, sabe? Todo mundo sabe a importância que cada setor tem. A gente vê uma equipe muito mais engajada, com senso de, poxa, de pertencimento, de dono. Poxa, eu sei a minha responsabilidade. Eu não posso furar, sabe? Então, as pessoas têm mais esse comprometimento, assim, sabe? Então, eu vejo uma empresa muito mais profissional. É uma empresa que está deixando de ser familiar para ser uma empresa muito mais profissional. Eu acho que essa é a principal evolução que a gente teve, sabe? E dentro desses trabalhos, né, quando são desenvolvidos com esse propósito, a técnica aplicada, geralmente ela é simples, porque quando você quer tornar algo complexo, para você alcançar resultado é muito mais difícil. E isso tem muita relação também nesse trabalho, porque quando a gente vem com simplicidade, que é execução, é pensar, ok, eu tenho uma estratégia, o que é a minha estratégia? O que eu vou vender, qual é o meu mix, quanto eu quero faturar, qual que é o resultado que eu busco no meu negócio. Isso desdobra para o tático. Qual que é o tático? É quem está no dia a dia organizando e direcionando as equipes. Que desdobra para o operacional, que é quem vai executar. Só que a estratégia desce e o resultado sobe. Então, o operacional entrega aqui que vai chegar lá em cima. Uhum. Quando há esse entendimento, como o Márcio falou, né, vocês comentaram sobre a estratégia bem desenhada, a coisa começa a acontecer e fica mais fácil gerenciar e medir isso. Sim. Só que você tem que medir todo dia. Tem que ser o diário. Dia a dia. É o diário. É ali o controle diário, a entrega diária. Começa pela entrega diária. Depois nós vamos pensar na entrega semanal, mensal. Mas se a gente não fizer o diário, muitas vezes a gente, no longo do mês, a gente já não consegue corrigir mais a rota. Né? Então, é muito importante esse controle diário que a gente faz. Que né? vai até além, né? Que vai. Tá no hora a hora. Sim, né? no hora a hora, é isso aí. Então, o que eu posso falar, assim, hoje nós temos é o primeiro ano, 2024, que a Aeroflex vai tá trabalhando com um sistema de resultados, né? Entrega por resultado. E nós estamos com um plano também bem audacioso aí, de participação de lucros, né? Então, a gente teve toda uma estruturação por trás, que era identificar o que a gente precisava, nossas metas, o que a empresa precisava trazer de resultado, como a gente ia chegar nesse resultado, né? Quais eram os planos de ações que a gente teria que fazer para chegar lá. Então, assim, hoje vamos falar assim, administrado por uma gestão de resultados, né, Aeroflex. Baseado em indicadores. Indicadores. E sabe uma outra coisa legal que isso tem trazido para o nosso negócio? Nós falamos há pouco da relação do achar o culpado. Os setores, sempre que você chegava para um setor que abastece outro, eles transferiam o problema. Não saiu porque a culpa do Marcelo, a culpa da Geisa, assim por diante, né? Hoje eles entendem que um depende do outro. Então, você começa a formar uma equipe onde eu sei a importância do Marcelo para mim. Gestão sistêmica. Isso. Uhum. Então, eu não vejo mais o Marcelo como, cara, eu vou transferir o problema pro Marcelo. Não, eu sei que o Marcelo ele vai ser a solução pro meu problema. Então, você começa a ter um time mais unido, sabe? Aquela sensação de, cara, eu dependo de todo mundo aqui. Sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum, né? E quando você desdobra os números do negócio e as pessoas entendem como elas contribuem e a interface ali, o quanto que cada um depende do outro para que o número lá em cima ele acabe sendo atingido, aí você começa a criar uma equipe realmente, entendeu? Porque até então ali é um contra o outro, né? Um setor contra o outro. Ela é aquele cabo de guerra. Existia esse cabo de guerra corporativo dentro da Aeroflex. Existia. A gente chama isso de silos departamentais, né? Mas quando há essa evolução, esse desafio dentro da empresa e os resultados vão acontecendo ao longo do tempo, e é legal trabalhar em cima disso, porque
A Geisa falou uma coisa ali no começo que é super importante, cara. Quando a gente passa a entender problemas como oportunidades, cara, tudo muda. Fica mais leve. Fica mais leve. Que eu vou e aqui vai me trazer resultado. Hoje eu tenho mais tranquilidade para lidar com o problema. Antes um problema me desesperava, né? Parecia que ele nunca mais seria resolvido, exatamente. Né? Mas e daí a questão, como que vocês veem essa questão de preparar pessoas? Porque vocês também, além de trabalhar esse projeto aí junto com a gente, vocês investiram em capacitação, vocês prepararam pessoas, trabalharam com a plataforma EAD, trabalharam com o programa de formação profissional Lean, inclusive vocês participaram, foi muito importante. Foi muito legal, vocês assistiram desde a primeira aula até se formar junto no curso com a galera. Mas como que vocês veem essa questão da capacitação? Bom, primeiro começou ali, quando a gente começou, a primeira coisa que acontece é uma resistência, né, Marcelo? É uma resistência de uma empresa toda, né? Toda mudança, né? Toda mudança, né? A gente estava falando hoje, a empresa era uma empresa familiar até então, com processos implantados há 16, 17 anos, funcionários antigos de 16, 17 anos, que ele fazia sempre aquilo do mesmo jeito há 16 anos, 17 anos, e em um momento a gente chega e fala, a gente vai precisar mudar, a gente vai fazer diferente, certo, né? A gente vai precisar rever isso. Primeira coisa que tem, eu não vou fazer, eu sempre fiz assim, por que agora eu tenho que mudar? Deu tudo. Estava dando tão certo, então a gente tem, primeiro passo, essa resistência. E aí, eu acredito que só com treinamento, com essa implantação dessa cultura nova, que a gente consegue ir mudando a cabeça dessas pessoas, né? E aí a gente precisa treinar, a gente precisa capacitar. E a gente entendeu que em 2023, nós iniciamos o ano dizendo, nós vamos cuidar das pessoas. Nós vamos treiná-las, nós vamos capacitá-las. Por quê? Porque a gente sofria com turnover, né? Era algo que preocupava a gente, era algo custoso para a empresa, e ali a gente via uma torneirinha aberta, né? Então a gente entendeu que a gente precisava passar por esse processo de capacitação. Não que não houve turnover, né? Houve um turnover muito alto quando a gente começou, né? Porque as pessoas que entenderam que elas não se encaixavam, que elas não queriam essa mudança, ou que elas não queriam evoluir, elas recuam e preferem elas mesmas procurarem por uma outra oportunidade profissional. Então isso houve. E hoje a gente fala que a gente tem um time mais forte, com mais garra, com mais vontade, mais maduro, mais profissional, mais alinhado, né? E acho que o entendimento de empresa, né? A gente sabe que você vai ter a melhor máquina, você sabe que você vai investir no melhor sistema, você vai trazer profissionais para ajudar, mas se a gente não investir nas pessoas, dificilmente pode ser o sistema mais inteligente do mundo. Se não tiver a implementação ou ali o uso dele de maneira correta por pessoas, a chance de dar errado é muito grande. Assim, na verdade, assim, a absorção do know-how, né, ela acontece pelo processo de aprendizado. Né? A consultoria sempre fala assim, sem treinamento a consultoria entra por uma porta, na hora que a consultoria sai, o conhecimento sai pela janela. Eu sempre falo sobre isso, porque é exatamente isso, a consultoria vai e ajuda vocês, é um trabalho de 4 mãos, é a empresa e a consultoria, mas se durante esse processo vocês não adquirem, não pegam esse know-how, não extraem esse know-how para poder implantar dentro da empresa, quando a consultoria vai embora, o conhecimento vai junto, e só a capacitação continuada. Quando você estava falando da capacitação, eu lembrei que um dos CEOs da Toyota, ele tem uma frase que eu gosto muito, que perguntaram um dia para ele dentro de uma conferência, mas se você fosse definir qual é o sucesso da Toyota, ele respondeu, lá a gente treina e depois nós voltamos a treinar novamente. Então ele responde que na verdade esse é o treinamento que faz a cultura permanecer. Mas a gente teria papo aqui para muitas horas. Eu achei fantástico, né, a gente conseguir ver que o sistema de gestão e operação enxuta colocou a Aeroflex no trilho. No começo da conversa o Márcio falou que na pandemia foram para 200 milhões de faturamento e não podia mais continuar naquela gestão. Agora vamos buscar meio bi? Meio bi. Com certeza, acho que esse é o projeto. Está bem alinhado, trabalhamos bastante no PDE aí para poder
poder enxergar realmente se essa é uma oportunidade, se esse número estaria factível, o como que a gente pode estar entregando esse número, o que a gente já tem, o que a gente precisa melhorar. E eu acredito que esse ano ainda o número acaba vindo. Estamos trabalhando forte para isso. A Aeroflex tem projetos audaciosos para os próximos anos. A gente tem a construção de uma nova fábrica. Acho que o meio bi rapidinho ele vai ficar para trás também. Mas o meio bi mantendo o percentual de rentabilidade que a gente sabe que eles dobraram a rentabilidade no último ano. Com certeza. Eu acho que isso é aquilo. Se a gente não tivesse desdobrado, Marcelo, que é a palavra que eu trago para mim, que a palavra-chave desde que Gemba entrou na Aeroflex é desdobramento. Eu acho que se a gente não tivesse desdobrado o que é o negócio, que venda não, consequentemente não é só o que vende ou que fatura, não é o resultado do negócio, você tem que controlar gasto, tem que controlar a produção. Eu acho que esse desdobramento fez com que a gente olhasse para cada área, criasse os planos de ações, cada um fizesse o que tem que ser feito para que essa margem, essa rentabilidade acabasse vindo para dentro da empresa, né? Não é porque a gente cresceu 100% naquele ano que a gente cresceu 100% o nosso resultado. Sim. Isso também não aconteceu, né? E ali foi uma das lições que a gente teve, né? Crescer por crescer, aumentar faturamento por aumentar faturamento, não faz sentido. Não sustenta o negócio, né? É muita novidade, né? Tem produtos aí chegando, tem parcerias grandes de negócios acontecendo internacionais para vocês. Tem aí, vamos buscar o meio bi, Marcelo, esse ano está mais desafiador do que o ano passado? Na verdade, como eu disse, agora o momento de sustentar o que foi feito é um momento desafiador. Eles estão com uma equipe super preparada, estão bem alinhados. E assim, é uma empresa que ela é inquieta, né? Ela quente, já usei esse termo lá atrás. Ela é inquieta, por quê? Primeiro porque a mente, né, do Márcio, da Geise e do Ricardo é de criar. Eles criam, eles não ficam parados, eles vão... E quando ela é inquieta, assim, ela desafia as pessoas, né? Sendo inquieta no mercado que está mudando o tempo todo, é uma empresa que tem tudo, está caminhando muito bem para dar muito bem, né, para dar certo. E que seja... um ambiente novo aí que a gente possa participar junto com vocês, que seja um ambiente de sucesso para vocês. Com certeza. Sabe, assim, até depoimento de pessoas que estão lá no dia a dia, pessoas da parte operacional e tal, eles têm visto a empresa cada vez maior, eles dizem estar trabalhando cada vez mais, mas num ambiente cada vez mais leve. Tipo, poxa, eu produzo mais, eu sei que eu trabalho muito mais, mas o ambiente está mais leve, porque cada um sabe o que tem que fazer. Entendeu? Tudo é muito alinhado antes. Ninguém hoje tem... Assim como a gente tinha lá atrás, as pessoas, a equipe também não tem uma carga além do que ela pode carregar, sabe? E a gente tenta cada vez mais ser muito claro e junto com eles construir objetivos, entender realmente todos os fluxos, entender o que cada um pode estar carregando ou estar entregando no seu dia a dia, sabe? Então assim, você vê o pessoal trabalhando muito mais, mas muito mais feliz lá dentro e entregando muito mais resultado para o negócio. Eu tive um fato bem legal aqui para compartilhar com vocês. Nós fizemos um inventário geral agora na empresa no Carnaval. E eu cheguei na empresa na quarta-feira de Carnaval e uma funcionária na minha chegada ali me abordou, me deu um abraço gostoso e falou, nossa, você tá aqui, né? Você tá cansada? Eu falei, você não vai descansar? Hoje é quarta-feira. Ela falou, não, eu trabalhei no inventário, trabalhei no sábado na expedição, quero muito trabalhar hoje, eu tô cansada, mas eu tô feliz. Ela falou, eu tô feliz, que incrível. Eu tô muito feliz. Foi um inventário satisfatório, foi muito organizado, a gente entendeu que foi o melhor inventário que a empresa já fez até hoje, foi sério, né? Então, puxa vida, não tem mais ânimo do que isso, né? Não tem mais ânimo pra gente do que alguém feliz, alguém feliz, porque é o nosso propósito. Hoje a Aeroflex não tem a gente não pode pensar só nos sócios, nos acionistas. Sim. A gente tem um propósito, né, de vida. A gente tem 600 famílias hoje que dependem das nossas atitudes, das nossas decisões no dia a dia, né, para que elas também tenham sucesso, né? Eu queria pegar um gancho nesses pontos que vocês colocaram, que são duas questões importantes dentro das estratégias. O primeiro ponto, quando a gente fala de desdobramento, a gente olha para 4 frentes, né? Pessoas, que são, né, mantêm o negócio, clientes, né, que compram o produto, a parte financeira, que é o cuidado mesmo com o que entra e com o que sai,
e a parte de processo, que é o que garante os resultados das coisas. Esses são pontos importantes quando a gente fala de estratégia. E o Márcio colocou um ponto ali que é extremamente importante dentro da filosofia Lean, que fala de murar, murir e mudar. Murar é oscilação. O que é oscilação? Que tem tudo a ver com isso que você falou. Um dia eu tenho um monte de trabalho, outro dia eu tenho menos. Quando gera essa oscilação, ou um dia eu vendo muito, outro dia eu não vendo nada. Ou eu vendo muito de um produto A e não vendo do B. Não tem um mix organizado. Isso é oscilação, murar. Murir é sobrecarga. É você trabalhar mais acima do que você é capaz. Aquela pressão gigantesca de trabalho. Que ele falou, hoje não tem acontecido isso. As pessoas trabalham no tempo dela, mas dentro de uma aceitação daquilo que não sobrecarrega as pessoas e os processos. E o terceiro é o mudar, que é o desperdício. Então, quando eu tenho murar e murir, geralmente o desperdício está lá. Obviamente, toda empresa tem desperdício, continua tendo, mas nós precisamos olhar para isso e tratar isso dia a dia, que daí volta naquilo que a gente falou, né? Entender o problema como oportunidade. Então, eu queria colocar esses pontos que têm relação direta com a filosofia e com a prática do dia a dia, né? Tá. Bom, queria perguntar para vocês, como que vocês definem a filosofia Lean hoje como gestão na Aeroflex? Ô, Vânia, eu acho o seguinte, a gente sabe que filosofia, cultura, leva-se um tempo a se implementar, né? Eu acho que a gente está no caminho, estamos no segundo ano, a gente vê uma evolução gigante dentro da Aeroflex, comportamental, em relação a resultados, a como as coisas acontecem, mas a gente sabe que a gente ainda tem um caminho muito, muito, muito longo para que todas essas metodologias que a gente vem implementando, elas realmente se tornem uma cultura, que as pessoas façam de maneira automática. Eu acho que o que vem fazer com que isso realmente aconteça, e a gente tem conseguido muito, acho que até o Marcelo já comentou, é manter-se disciplina. Então eu crio um processo, mês que vem eu vou lá e faço de novo, ou no dia seguinte eu faço de novo. Então eu acho que essa disciplina que a gente está tendo e cada vez mais implementando metodologias do sistema Lean, vão fazer com que a Aeroflex tenha uma cultura Lean, que as pessoas já saibam, mesmo sem olhar procedimento, a hora que ela entrar ali dentro, ela já vai saber que onde ela vê algum problema, algum desperdício, ela já entende como oportunidade e ela já atua dessa forma, entendeu? Já, poxa, vamos fazer o que tem que ser feito para que isso melhore. Então, assim, eu vejo que dificilmente uma empresa do nosso porte, ela conseguiria estar tendo os resultados que tem se ela não começasse a implementar essas metodologias, essas atividades, e com o tempo, através da disciplina, através da execução, dia a dia, repetição, fazer com que isso vire uma filosofia. Bacana. Eu ouço, ouvindo isso, ouvindo os cases dos nossos clientes, né? A gente faz as nossas conferências, a gente leva os clientes para contar os cases. Eu vejo que a gente está conseguindo cumprir o nosso propósito, que é capacitar pessoas para transformar as empresas. A gente acredita que empresas melhores impactam a economia e uma boa economia melhora a vida das pessoas. Então a gente começa o nosso propósito capacitando pessoas, pensando em pessoas e finalizamos, amarramos aí essa última ponta, que é impactando a sociedade, né? Que impacta a vida dessas pessoas, vivendo melhor, né, através desse ciclo todo que a gente vê acontecendo dentro das empresas. E aquilo, né, vocês estão melhorando a vida das pessoas, vocês estão melhorando as pessoas. O resultado reflete na empresa, sim, mas aquilo que qualquer profissional hoje, dentro da Aeroflex, ele aprende com a filosofia, com o trabalho que vocês estão prestando, ele aplica na Aeroflex. A Aeroflex tem resultado, mas ele leva para a vida dele. Se um dia ele estiver trabalhando numa outra empresa, ele acaba, como se diz, utilizando tudo isso que ele aprendeu ali, né? E acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, realmente. A gente olha muito para a empresa, mas a gente melhora a empresa através da melhoria que a gente faz com as pessoas, né? Perfeito. Então, acho que é bem legal esse trabalho e o que vocês proporcionam para as pessoas é muito legal. Eu estive semana passada numa reunião e o CEO perguntou, eu sei lá do que vocês fizeram lá na Aeroflex, já falaram para o nosso projeto, o que você acha que foi o sucesso lá? Por que você acha que deu aquele resultado? E eu falei, porque os donos, os dirigentes estavam à frente. O Marcelo sempre fala sobre isso, queria que você fechasse aí um comentário sobre essa questão dos dirigentes, sejam donos ou não, né? No caso vocês são os proprietários, sócios, acionistas, mas queria que você desse uma palavrinha assim, resumidamente, sobre esse papel deles na implementação, no sucesso da implementação. Eu sempre falo em conversas iniciais de consultoria que para dar certo um trabalho junto com uma empresa tem que se gostar. Esse é um ponto para mim que é muito importante. A consultoria tem que gostar da empresa e a empresa da consultoria.
né? E aí, claro, obviamente que envolve as pessoas, né? Tem que ter um match ali, tem que ter um alinhamento, porque esse alinhamento, as conversas não são fáceis, os trabalhos, os projetos do dia a dia são desafiadores, e não pode haver, haverão discordâncias, mas elas precisam ser discordâncias que levem para um rumo onde a gente enxerga resultados. Então eu entendo que esse é um ponto importante. Então, quando há essa conexão e as pessoas passam a acreditar, e aí a coisa flui. E, principalmente, se a alta direção estiver à frente, puxando a corda mesmo, corrigindo rotas todos os dias, trazendo as pessoas para uma reflexão diferente, trazendo as pessoas para entrega de resultado e clarificando o caminho, sabe? Ó, por aqui que nós estamos indo. Vai ser difícil, mas nós vamos. Então, resumindo, é dizer qual é o caminho a ser seguido. Sabe, Vânia, e aí, aproveitando o comentário, eu acho que vai um pouco de quem, da alta direção, do proprietário, ele entender até que ponto, às vezes a gente se depara muito com vaidade, né? Poxa, eu sou o dono do negócio e eu sempre fiz assim, agora eu vou escutar um consultor, sabe? E eu acho que a gente tem que ter essa visão de olhar o negócio como prioritário. Por mais que eu sou dono, por mais que eu sou diretor, cara, eu tô ali pro negócio. Não tô ali pro Márcio, vamos dizer, né? Então, quando você coloca o negócio como prioritário, você vai entender, poxa, se o negócio é prioridade, eu não posso achar que eu sempre vou estar certo. Eu tenho que ouvir uma nova opinião, eu tenho que tentar uma mudança. Eu acho que ter essa visão de, cara, beleza, eu não posso estar além do negócio, eu acho que isso faz a diferença, né? E lembrar que a gente é exemplo, né, Marcelo? O funcionário, ele é reflexo do dono, sim, ele é reflexo do seu diretor, então acho que a gente é exemplo. Sim, e a bandeira é o nome da empresa, por que a pessoa, né, vai mudar, né, se o diretor não muda, né? Exato. Então eu acho que isso é fundamental para que o trabalho da consultoria dê certo na implementação. Excelente case, vocês contribuíram demais para que a gente pudesse trazer esse sucesso, né? O que vocês fizeram foi, assim, um facilitador gigantesco para que a gente pudesse mostrar o que é o know-how, né, do nosso time é capaz de proporcionar. Sem vocês terem dado esse espaço, essa confiança, nada disso teria acontecido. Então, vocês são os protagonistas. Queria que vocês falassem aqui por último, a gente precisa fechar. O que vocês diriam para um empresário, para um dirigente, para um presidente de uma empresa, enfim, o que vocês diriam para uma empresa que está hoje na mesma situação que vocês estavam há 2 anos atrás? Primeiro de tudo, conhecer muito bem do seu negócio. Você precisa conhecer muito bem do seu negócio. Você precisa estar a par do seu negócio, né? Esse eu acho que é um ponto fundamental. E o segundo, que você precisa ter pessoas melhores do que você do seu lado, né? Sempre pensar assim, eu preciso ter pessoas do meu lado melhores do que eu. As pessoas que vêm em uma sequência do meu trabalho precisa trazer algo que eu ainda não trouxe para a empresa. Então, se eu não tiver esse conceito, eu acho que não caminha. E um outro ponto que eu acho assim também, sabe, é que por mais desesperador que você esteja ali, por mais difícil que o negócio esteja, a gente sabe que empreender no Brasil é muito complicado. Os desafios são muitos, né? Você tem questão trabalhista, vários e vários problemas com cliente, com transporte. Por mais que você tenha esses problemas, por mais difícil que seja, por mais que você esteja naquele momento igual a gente estava, poxa, quero que alguém assuma isso aqui, pensar que existe uma possibilidade. É o que nós aprendemos com isso. Todo problema, ele gera oportunidade. Então, não desistir, acho que antes de tentar, né? Eu acho que é fundamental. A gente sabe que, por mais que tenham aqueles que vendam e não entregam, tem empresas que podem estar te ajudando, né? E eu acho que é isso aí. Se você tem um negócio, por mais difícil que ele esteja, mas se você acredita nele, cara, tem empresas boas que podem estar te ajudando a sair dessa, né? Então acho que é mais ou menos muitas vezes a gente como está assim nesse momento... Contaminado, né, pelo problema. A gente acha que a gente não vai conseguir sair dessa e que a gente não precisa conhecer tudo, né?
A gente não precisa saber de tudo, e muitas vezes a gente cria esse conceito dentro, quando você está em 4 paredes assim, eu tenho que saber de tudo, e a gente se condena por isso. Se cobra não, muito, né? se cobra. A gente não tem que saber de tudo, é impossível a gente saber de tudo, né? Eu ser expert em financeiro, parte administrativa, P&D, fábrica, comercial, contabilidade, não existe. E a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que tirar a capa de Mulher Maravilha, né, Vânia? Tem que tirar a capa de Mulher Maravilha. E o sistema econômico já traz isso, né? Tem a consultoria financeira, tem a consultoria que é especialista em desenvolvimento de produto, tem a consultoria que é especialista em melhoria contínua. E cada um vai ser bom naquilo que se propôs a fazer. E a serviço de vocês, né? Isso aí. Bacana. Muito obrigada mais uma vez. Que esse bi chegue rapidamente. Ano que vem ser um bi. 2025, um bi. Quem sabe? Quem sabe, né? Olha só, os investidores de mercado que vão ficar de olho. Isso aí. Bom, muito obrigada, sucesso para vocês, que esse ano seja fantástico, seja leve e que a gestão e operação enxuta continue dominando aí o dia a dia, trazendo leveza e mais tranquilidade para vocês como empresários. Legal, muito obrigado, Vânia, Marcelo, pelo convite. Agradeço. Que seja, né, muito gratificante para vocês esse novo desafio que é o podcast, né? Os episódios, e a gente ficou muito feliz pelo convite, muito honrados. Sim, a gente escolheu com muito carinho vocês para estrear esse novo projeto do Gemba Group. Muito obrigada. Obrigado, conte com a gente sempre. Obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Vem pro Gemba.